Tem filme que estreia, faz barulho por algumas semanas e depois simplesmente some. Mas tem filme que não some. Mesmo depois do hype passar, ele continua sendo discutido, recomendado, analisado, citado e lembrado por todo mundo. E aí que a gente percebe que talvez ele não seja só um filme bom do momento. Talvez ele já tenha nascido com cara de filme clássico, famosos filme cults. Fala galera, eu sou o Cauã e sejam bem-vindos ao Cinesurando. E hoje eu vim trazer um vídeo que eu já trouxe aqui no canal. São dos filmes que podem virar cult ou que com certeza já são ali. E para começar o vídeo, eu acho que não tem um exemplo melhor do que o filme Corra, lá de 2017. Corra é um daqueles filmes que parecem pequeno na premissa, mas quando você assiste, você vê que o impacto dele é gigantesco. O filme acompanha Chris, um jovem negro que vai passar o final de semana na casa dos pais da sua namorada. Inicialmente, parece que vai ser um filme normal, um filme com aquele desconforto de conhecer os sogros, mas quanto mais você assiste, parece que algo incomoda. Parece que todas as pessoas ao redor do Chris são estranhas demais. E o diretor do filme, Jordan Peele, transforma isso em um terror psicológico. O grande acerto do filme Corra, na minha opinião, é que ele pega algo simples, como conhecer os pais da sua namorada, e transforma em um terror psicológico que envolve o racismo. O filme Corra não é só um filme sobre uma família assustadora. É um filme que mostra que o racismo ele pode ser cordial e ao mesmo tempo violento. E é por isso que o filme Corra ele impacta tanto. O filme ele ajudou a revolucionar a forma como a gente vê terror atualmente. Ele mostrou que um filme de terror pode ser popular, divertido, cheio de tensão e ao mesmo tempo pode ser político. E o melhor de tudo é que o filme ele funciona desde a primeira vez que você assiste até as outras vezes. Porque na primeira vez você assiste e você tenta entender o que está acontecendo. Na segunda vez você vê os sinais do filme. Você vê que desde o início o diretor do filme ele dá aqueles sinais de que, sabe, vai chegar no final do filme e você vai entender o que tá acontecendo. Porra, bro, tem parada errada aí, irmão. O morro tá muito tranquilo, bro. Tá muito tranquilo esse morro. Na segunda vez que você assiste, é como se o diretor estivesse gritando o que vai acontecer e mesmo assim, na maioria das vezes você não entende. Você não consegue pegar o plot do filme. E já que a gente tá falando de terror psicológico e usa questões sociais para impactar, eu não poderia deixar de falar do filme Sinners. Sinners fala de política, identidade e ele pega o gênero do terror ao mesmo tempo. O filme acompanha dois irmãos que são interpretados pelo Michael B. Jordan. E, inclusive esse foi o filme que deu o primeiro Oscar da carreira do ator. Inicialmente é bem simples. Os gêmeos eles voltam para a cidade natal e tentam recomeçar uma vida nova. Só que esse retorno ele não é muito simples. Eles carregam um passado, uma culpa, uma ambição. Mas durante o filme eles percebem que na cidade tem um terror ainda maior. O filme mistura um drama histórico com um terror sobrenatural, ao mesmo tempo que ele traz a música e a violência racial como uma parte importante do filme. E isso torna Sinners tão interessante, porque aqui os vampiros eles não são apenas monstros, eles funcionam como um tipo de metáfora. Eles representam a exploração, o apagamento cultural e uma violência que atravessa gerações. O blues, a cultura negra, tudo isso se encaixa de forma perfeita. Eles se misturam em uma narrativa que parece clássica e ao mesmo tempo moderna para quem está assistindo. E isso é uma coisa que o Ryan Coogler, o diretor do filme, faz muito bem. Ele pega um gênero popular, como por exemplo foi em Sinners, que é o terror, e transforma em algo extremamente político. Ele já tinha feito isso em Creed, fez em Pantera Negra, só que aqui em Sinners ele leva essa mistura pro lado mais autoral dele. Ele pega um filme de vampiro e transforma em um filme histórico. Pecadores se tornou o filme com maior indicação na história do Oscar, com 16 nomeações no último Oscar que a gente teve, que foi de 2026. E se Corra e Sinners mostra como o terror moderno fala sobre a sociedade, agora dá para ir para outro filme que usa uma linguagem completamente diferente. E eu acho que talvez esse seja um dos meus filmes favoritos dessa lista, que é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Esse filme é quase impossível de explicar sem parecer que eu tô falando uma amontoada de merdinha. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Esse filme é quase impossível de explicar sem parecer que eu tô falando um amontoado de coisa aleatória. O filme acompanha uma imigrante chinesa que é dona de uma lavandaria. Lavanderia? É lavanderia? Lava-roupa. Lavandaria. Inflexionou o verbo! Ela lida com dívidas, com problemas com a filha e com problemas no seu próprio casamento. Até que no meio disso tudo, ela descobre o multiverso. Só que aqui nesse filme, o multiverso, ele não é uma desculpa para trazer cenas aleatórias
para trazer, sabe, loucura. Ele é uma metáfora emocional. Cada universo mostra uma vida que a Evelyn podia ter vivido. Uma simples escolha que ela poderia ter feito mudaria completamente a vida dela. Uma profissão que ela podia ter seguido, o amor que ela podia ter vivido. Pequenas escolhas trazem um impacto enorme para a vida da Evelyn. E isso diz tanto sobre a gente. No meio de dedos salsichas, pedras conversando e um karatê, kung fu, lutas, sabe? O filme traz um impacto emocional pra gente. O filme fala sobre algo que todo mundo já sentiu. A sensação de que a nossa vida podia ter sido completamente diferente. É um filme sobre família, arrependimento, depressão, sobre casamento. É sobre uma mãe que ela não consegue entender a filha. E sobre uma filha que sente que nada faz sentido naquela etapa da vida dela. O mais bonito desse filme é que ele usa o absurdo para mostrar algo muito simples. A importância de você escolher o amor quando tudo parece um caos. Esse filme conecta muito bem com a gente porque ele mostra algo muito simples, algo muito da gente. Ele mostra a ansiedade, as possibilidades infinitas da nossa vida e ao mesmo tempo ele mostra a tentativa de encontrar sentido na nossa vida. E falando de filmes que lidam com esse impacto emocional absurdo, a gente tem que falar de Duna. O filme é um épico de ficção científica baseado na obra do Frank Herbert. E, inclusive, eu tenho esse livro aqui, eu recomendo muito você comprar e ler para você ver, cara, que a obra de Duna é magnífica. O filme acompanha Paul Atreides, o herdeiro de uma poderosa família que é enviada até Arrakis. Só que Duna não é só um filme sobre uma guerra espacial. O Paul, ele não é só um jovem que é empurrado até o seu destino. Ele é alguém sendo empurrado para dentro de uma máquina histórica e religiosa muito maior do que ele mesmo. E o filme, ele tenta transformar essa história em algo leve e divertido. Ele abraça a grandiosidade e o silêncio da obra do Herbert. Ele não tem medo de apresentar aquele universo como ele tem que ser. Arrakis não é um cenário bonito. Ele é um cenário sagrado, ele é um lugar hostil e ao mesmo tempo político. Tudo naquele filme parece pensado para criar uma mitologia. Isso é muito raro em blockbusters modernos. Esse Duna fala sobre poder, império e povos que são explorados por causa de um recurso muito valioso. Existe uma ligação muito direta com o Assassino da Lua das Flores, o filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio. Aqui a ficção científica sai e dá espaço para uma história real. Aqui o filme acompanha assassinos de membros da nação Osage, depois que o petróleo é descoberto em suas terras. Ou seja, de novo a gente tem um povo sendo ameaçado porque possui algo que o poder dominante quer controlar. E no caso desse filme é o petróleo. Só que aqui não existe uma metáfora distante. É literalmente história. O filme mostra como a riqueza dos Osages desperta a ganância do homem branco e se aproxima e traz a violência consigo. No centro da trama está o relacionamento do Leonardo DiCaprio e da Lily Gladstone. No meio desse relacionamento, o filme mostra que a violência nem sempre vem de fora. Ela entra dentro de casa, dentro do casamento, dentro da família. O Scorsese, ele não trata essa história como um simples mistério criminal. Ele trata como uma tragédia americana. O filme mostra que muitos criminosos não aparecem como monstros distantes. Eles são maridos, tios, vizinhos, são figuras importantes. E essa barbaridade do filme torna tudo mais assustador. Assassino da Lua das Flores já aparece como um filme clássico, porque é um filme que traz um dos mestres do cinema, que é o Scorsese, falando sobre a história americana, sem tentar suavizar a violência por trás daquele país. É um filme longo, denso, um filme doloroso, mas um filme extremamente necessário. E falando sobre história, memória e violência do Estado, eu tenho que trazer um filme brasileiro que ainda estou aqui. Dirigido por Walter Salles, o filme traz a história da Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, que desapareceu durante a ditadura militar no país. O filme é baseado na história do livro do Marcelo Rubens Paiva. O filme acompanha a história de uma mulher tentando entender o que aconteceu com o marido e tentando proteger os filhos. O filme mostra a luta de uma mulher que tenta manter a casa em pé, enquanto o Estado apaga respostas e transforma essa ausência em uma forma de tortura. Ainda Estou Aqui não é um filme sobre quem desapareceu. É um filme sobre quem ficou no meio disso tudo. É sobre uma mulher que teve que continuar vivendo mesmo após perder o seu marido. É um filme sobre memória, sobre resistência, é um filme sobre dignidade. A Fernanda Torres nesse filme, ela tá fenomenal. Ela apresenta uma atuação muito contida. Ela não transforma a dor em exagero. Acima de tudo, ela apresenta uma atuação muito humana. Ela traz uma performance de acúmulo. A dor da Eunice vai crescendo aos poucos e você sente essa dor. O filme ganhou mais impacto ainda quando em 2025 ele venceu o Oscar de melhor
melhor filme internacional. E agora que a gente passou por filmes políticos, históricos e densos, chegou o momento da gente ir para um lado ali mais tranquilo, mais suave. Aqui eu preciso falar de Flow, cara. Flow, ele é um filme da Letônia. Ele não tem diálogo. Ele apenas conta a história de um gato solitário que tenta sobreviver em um mundo pós-apocalíptico repleto de água. E isso por si já é curioso, porque no mercado de animação, onde a gente tem cada vez mais filmes com falas rápidas, filmes muito intensos, filmes que tentam prender a sua atenção a todo momento, filmes que não parecem realmente filmes, parecem ser filmes feitos para cortes no TikTok ou coisa do tipo. E aí a gente tem o filme Flow, que aposta no silêncio. A gente acompanha esse gato depois que uma grande inundação muda o mundo completamente. Ao longo dessa história, o gatinho ele encontra novos animais e precisa confiar neles para sobreviver. E o filme ele é lindo porque ele não precisa verbalizar nada disso. A gente entende. A emoção não está num diálogo super expositivo. Ela está no movimento, nos olhares, nos pequenos gestos. Flow parece um filme simples, mas ele é extremamente sofisticado nisso. Ele fala sobre convivência, medo, vulnerabilidade, fala sobre a solidão. Ele fala sobre como uma comunidade pode ajudar outra pessoa, mas sem precisar verbalizar nada disso. Flow é o cinema no seu estado mais puro. Ele tem imagem, ele tem som, ele tem movimentação. E é por isso que talvez ele tenha atravessado tão bem as fronteiras. O filme Flow ele ganhou o Oscar de melhor animação. E ele fez história, sendo o primeiro filme da Letônia a vencer um Oscar. E o Flow, ele já parece clássico porque ele é um filme universal. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue entender Flow com muita facilidade. E para fechar, eu acho perfeito a gente terminar com um filme que é totalmente ao contrário de Flow. Se Flow é silêncio, delicadeza, Top Gun Maverick é completamente diferente disso. Mesmo assim, eles têm algo extremamente parecido. Os dois mostram o poder da experiência cinematográfica. O filme Top Gun tinha tudo para dar errado. Era uma continuação de um filme dos anos 80. O filme surpreende porque ele não foca na nostalgia do filme antigo. Ele, de certa forma, revive o Maverick. Agora, nesse filme, ele não é mais um piloto rebelde compulsivo. Ele é um veterano que continua brilhante no que faz. E a missão do filme é bem direta. Fazer uma missão que parece impossível. Só que o coração do filme mostra a relação do Maverick com o Roster, que é o filho do Goose, o seu antigo parceiro. E é aí que o Top Gun Maverick ele cresce. O filme deixa de ser um filme apenas sobre avião e se torna um filme sobre o legado. O filme mostra um sentimento de continuar relevante em um mundo que parece que seguiu em frente. As cenas aéreas são simplesmente perfeitas. Tem clareza, tem tensão, tem um som fenomenal. Ele é moderno, mas tem aquela alma de blockbuster clássico. E talvez por isso esse filme seja um encerramento perfeito para ali. Todos esses filmes mostram que clássico não nasce apenas da idade. O ponto é que são filmes diferentes, mas todos têm algo muito em comum. Eles não parecem presos ao momento em que foram lançados. Eles continuam vivos mesmo após anos e anos. E talvez isso seja perfeito para um filme se tornar um clássico. Então é esse o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.